nós queremos destacar isso e repetir o que tenho repetido aqui na igreja, até que vocês possam entender bem. As religiões abraâmicas, monoteístas, têm propostas diferentes sobre a palavra. O judaísmo diz: a palavra se fez lei. O islamismo diz: a palavra se fez livro. E o cristianismo afirma: a palavra se fez carne. Tanto o judaísmo pode nos levar ao legalismo, e esta foi uma grande luta de Jesus, grande luta do apóstolo Paulo, escreveu até uma epístola, a epístola aos Gálatas, sobre o assunto. E o islamismo pode nos conduzir ao fundamentalismo. A verdade transformada em letra. Pastor Júlio, eu estou anotando e eu não peguei aquela parte inicial. O islamismo pode nos levar ao fundamentalismo. Certo. O cristianismo... A palavra se fez carne. A palavra se fez carne. E o judaísmo? A palavra se fez lei. Obrigada. Então, eu estava falando que pode nos levar ao fundamentalismo, que é a letra, o valor da letra. O Alcorão foi recebido por Maomé através do arcanjo Gabriel, ditado palavra por palavra. A Bíblia não foi assim. Foi um processo histórico durante 1.500 anos. E se nós formos radicalizar a fé cristã, só ela pode nos conduzir à liberdade graciosa e plena da vida. É por isso que o Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mas o texto que eu quero colocar diante de nós hoje encontra-se no capítulo 5 de João. Eu vou ler todo o texto a partir do versículo 33. Palavras de Jesus. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai me enviou, esse mesmo que que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma.
também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Como podeis receber, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus, do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em que tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quero sublinhar os versículos 39 e 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus explica aos judeus a sua missão no mundo e fala de 4 testemunhos: o de João Batista, o de suas obras, o testemunho do Pai que o enviou e o testemunho das Escrituras. Eu quero destacar nesse dia da Bíblia o testemunho das Escrituras. Mas antes, sublinhemos rapidamente os 3 testemunhos anteriores. O testemunho de João Batista foi eloquente. Jesus disse que ele foi o maior homem nascido de mulher. E aqui nesse texto diz que era uma lâmpada que alumiou os judeus por algum tempo. Uma lâmpada que ardia. Eu penso que a vida de um profeta é semelhante à vida de uma vela, que vai se consumindo enquanto alumia os outros. E o testemunho de João Batista é claro: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Cumpriu a sua missão. Jesus disse que maior do que o testemunho de João é o testemunho de suas obras. Em Marcos 7:37, é um comentário interessante das pessoas diante das obras de Jesus. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Ele fazia as coisas bem, de um modo perfeito. Falava e a sua palavra era. Curava e a sua cura vinha. Ele era cheio da ruá de Deus. E Pedro, diante de Cornélio, quando se referiu a Jesus, diz que ele andou por toda parte fazendo o bem. João, no seu evangelho, além de falar sobre a vida de Jesus Cristo,
profundamente, ele cita 7 sinais, 7 milagres, para fazer uma apresentação perfeita de Jesus. Daí o número 7. E no fim do livro ele diz qual era o seu objetivo. Capítulo 20, 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E João termina o seu evangelho dizendo: se todas as coisas que Jesus fez e ensinou fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, o testemunho do que ele fazia é um grande testemunho. E, finalmente, um testemunho ainda maior, o testemunho do Pai. A voz do Pai disse várias vezes: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E João, na sua primeira carta, no capítulo 5, fala de 3 testemunhos no céu e 3 testemunhos na terra. Quem testemunha de Jesus no céu é o Pai, a Palavra e o Espírito, a Trindade. Quem testemunha de Jesus na terra é o Espírito, a água e o sangue. Referindo-se ao batismo de Jesus, que iniciou seu ministério, e a sua morte, o batismo de sangue, e o Espírito Santo enchendo a sua vida e continuando a sua obra através dos discípulos e de todos nós. E João diz: o testemunho do Pai é este: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Apresentei os testemunhos anteriores e agora o testemunho das Escrituras Sagradas. Jesus está se referindo ao Antigo Testamento, aos rolos da lei, dos profetas, etc. Os judeus criam que o conhecimento da lei fazia com que eles tivessem a vida eterna. Os rabinos diziam: aquele que adquire as palavras da lei, adquire para si a vida eterna. Jesus aqui diz que as Escrituras não conferem a vida eterna. Quem confere a vida eterna é a palavra de Deus, Ele, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Se olharmos para o Velho Testamento, nós vamos ver que os judeus olhavam só para a casca, para a letra, e não para a amêndoa que estava dentro. Idolatravam os escritos, mas ignoravam a palavra viva. A palavra que está escrita é uma palavra morta. Ela só adquire vida
se estiver dentro dos nossos corações e utilizadas pelo Espírito Santo. Jesus é a palavra criadora de Deus em Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Esta palavra é Jesus Cristo. Jesus estava na voz de Deus quando disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele é o descendente da mulher. Na maldição que Deus deu à serpente, diz no proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, e porei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Tu lhe ferirás a cabeça. Tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Isto é, Jesus Cristo pisou na cabeça da serpente, a morte, derrotando-a. Ele é o arco-íris da esperança de Noé. Nele a promessa de Abraão se concretiza. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele é o Senhor de Abraão e dos patriarcas. Ele é a escada de Jacó. Ele é o profeta maior que Moisés. Ele é a raiz de Davi e o Senhor dele. Ele é o profeta dos profetas, plenamente cheio da ruá divina. Ele é a rosa de Saron, que se enrubesce ao toque humano. Ele é o servo sofredor de Isaías. Há no Novo Testamento, registrado em todos os evangelhos sinóticos semelhantes, o relato da transfiguração. Em Lucas está no capítulo 9, versículo 28 a 36. Jesus se transfigura diante de 3 apóstolos. E aparece Moisés e Elias ao seu lado, conversando acerca do que vai acontecer, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E depois ouve-se uma voz no céu. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Não é para ouvir mais Moisés e Elias. Jesus é o ápice, a culminância da revelação de Deus no mundo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os discípulos no caminho de Emaús iam descendo a ladeira que vai de Jerusalém para Emaús, andando tristemente, lamentando. E Jesus se põe no meio deles e pergunta o que é que eles estão discutindo. Eles param entristecidos, dizendo que ele é o único que não sabe dos últimos acontecimentos. E narra o drama da cruz, da morte de Jesus. E nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. E Jesus diz, honestos e tardos de coração, para entender as Escrituras. Elas testificam de mim, e começando por Moisés e por todos os profetas, falou o que o Velho Testamento falava dele, e aquilo aqueceu o coração daqueles discípulos, porque a palavra aquece o nosso coração. Se formos falarmos
da escritura do Novo Testamento gira totalmente em torno de Jesus. Os evangelhos falam só de Jesus. Atos dos Apóstolos narra a pregação do evangelho pela igreja primitiva, o primeiro volume. As epístolas transbordam de Jesus. O Apocalipse fala do triunfo final de Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada, é o Filho de Deus, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e nele tudo subsiste. É o único mediador entre Deus e os homens. É o novo Adão, o Salvador, o Libertador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor dos senhores. E Jesus diz, as Escrituras testificam de mim, elas dão testemunho de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O segredo da vida eterna está em Jesus Cristo. E este é um tema característico do Evangelho de João. A verdadeira função das Escrituras, segundo João, não é da vida, mas apontar para ele, que dá a vida eterna. Eu separei aqui apenas um resumo. O João fala de vida o tempo todo. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Vida. Isso é evangelho. E nos diz que nós devemos estar comprometidos com a vida. As portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. As portas da morte, porque a igreja deve ser mensageira da vida e não da morte. Por isso, todas as lutas em defesa da vida é uma evangelização. Eu faço uma diferença enorme entre proselitismo e evangelização. Proselitismo é simplesmente arranjar pessoas para a igreja, para serem parecidos com o pastor, com os membros da igreja. Evangelização é levar a pessoa a ser parecida com Jesus, comprometida, como Jesus foi.
em defesa da vida, porque ele é a vida. Senhor, para quem iremos nós? Diz o apóstolo Pedro. Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso, meus irmãos, neste dia da Bíblia, eu quero fazer 3 recomendações e contar 2 histórias. Examinemos as Escrituras como os bereanos, Atos 17, que conferiam tudo que Paulo dizia para ver se era verdadeiro. A Bíblia é um guia de revelação de Deus, escrita por mãos humanas. Não é um livro científico. A vida não está na letra, mas no espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Longe de nós todo legalismo e todo fundamentalismo. Examinemos as Escrituras à luz da revelação suprema de Deus em Jesus Cristo. Ele é a definitiva chave hermenêutica da Bíblia, da história do universo. Nós interpretamos tudo agora à luz de Jesus Cristo. Teilhard de Chardin disse que a história do Velho Testamento é como um funil apontando para Cristo. E a história do Novo Testamento é outro funil apontando para a segunda vinda de Cristo. Por isso, começamos o culto falando dela. Examinemos as Escrituras, não para adorá-las, idolatrá-las, mas como veículo que nos inspira e nos conduz à fonte da vida, que é Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo. E devemos examinar com o coração. É no coração que se aninha tanto a fé quanto a incredulidade. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. As 2 histórias, todas baianas. Quando eu estava pastoreando a primeira Igreja Batista de Ilhéus, o pastor Tarsis, da Igreja Batista da Graça, em Salvador, me convidou para uma semana fazer um estudo bíblico na primeira carta de João com a igreja. Diz que a igreja estava precisando de muito amor, etc. E começamos o estudo na quarta até domingo. E logo no primeiro dia eu me impressionei, porque uma irmã da igreja trouxe uma convidada especial, uma freirinha, vestida como freira, alemã, sentou bem no banco da frente, mas prestava atenção a tudo e olhava a Bíblia, examinava, eu expunha, ela examinava e de vez em quando batia a cabeça, e esses crentes que batem a cabeça incentivam muito o pregador. No fim do culto, ela aproximou-se de mim, pastor, amanhã já vou praticar, já vou colocar em prática. Ela trabalhava com a irmã Dulce no hospital. No dia seguinte, quando eu chegava, ela já estava lá e dizia, pastor, funciona. O que o senhor falou está correto, funciona. Está na Bíblia e na prática dá certo. Foi a minha melhor ouvinte da palavra que eu já encontrei. Porque ela via Jesus Cristo em tudo e tornava-se Jesus para os outros. Em Ilhéus, eu tive uma experiência fascinante. Havia uma avenida em Ilhéus que circundava um grande morro chamado Avenida Kennedy.
E ao longo desta avenida, praticamente morava metade da igreja, os pobres. E eu tinha um prazer imenso. Esse pessoal da avenida, o último saía cedo para vir para os cultos da igreja e já ia chamando os outros. Eles chegavam em procissão, a igreja estava vazia, enchia até as galerias. Era uma alegria. E eu gostava de visitar naquele morro. Parava o carro na avenida e subia a pés o morro. Logo na primeira visita aparecia a meninada. Lá vem o pastor Júlio! Aí era festa. Fazia 4 visitas lá em cima. Quando terminava a visita, já tinha mais de 20 meninos. E na volta, eu ia fazer a última visita ao irmão Antônio. Este homem era extraordinário. Era um negro, analfabeto, cego, mas um homem cheio da palavra de Deus. E eu ia lá, era para me animar. Eu chegava lá e ele já me conhecia, até pela minha entrada. Pastor Júlio, é você que está aí? Ele estava sentado lá numa cadeira, eu entrava e conversava, e ele sempre me dizia alguma coisa nova. Pastor, certa vez ele me disse, eu acabo de descobrir aqui na Bíblia, na primeira carta de João, que eu não tenho pecado. Ele não lia, era uma neta que lia para ele, mas ele gravava tudo. E colocava no coração. Eu descobri que não tenho pecado. Como é, irmão Antônio? Nós somos pecadores, irmão Antônio. Mas, pastor, você nunca leu aqui esse versículo? E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Pastor, eu não tenho pecado. Aquele homem era um santo. Porque vivia da palavra, se alimentava da palavra. E a palavra para ele não era letra, era o espírito e vida. Só assim, meus irmãos, vivendo, deixando Jesus Cristo viver em nossos corações através do Espírito, é que nós venceremos e seremos testemunhas até aos confins da terra. Que Deus nos abençoe.